Oi, Marcelo. Meu nome é Márcio. É Márcio Parente. Eu sou um escritor independente. Sabe, eu gosto muito daqueles filmes dos anos 80. Você sabe. Eu gosto de escritores como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft. Eu tenho um livro recente intitulado Mervyn e os Contos das Infinitas Dimensões. Ele é um viajante interdimensional que acaba se envolvendo em aventuras surreais através do multiverso. Eu gostaria de dividir com o público o primeiro conto, O Boneco de Zionos. Sabe, eu até já li com a sua voz na cabeça. Talvez você goste, e o público também. Quem sabe? Conta um Conto apresenta de Márcio Parente, O Boneco de Zionos. Retirado do livro Mervyn e os Contos das Infinitas Dimensões. Narração Marcelo Fávaro. Eu quero dedicar esse livro à memória de José Maria Alcântara Melo, meu pai, que partiu recentemente em viagem para a maior de todas as aventuras interdimensionais. Ninguém sabe onde começa e onde termina a estrada. Dizem que ela tem a extensão de um sono profundo, repleto de sonhos interligados. Se existe algum limite em suas rotas, trilhas, pontes e acostamentos, nós somente o encontraremos nas incongruências do subconsciente divino. No fim das contas, também não há lógica nos quilômetros dessa estrada, e cada trecho é parte de um organismo gerador, privado de consciência e piedade. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022. O Boneco de Zionos. Caminhar por aquelas ruas sombrias era uma experiência assustadora. Naquele bairro, localizado em um subúrbio sujo de Mamarosa, a memória do universo sonhava distraída, enxameada de pesadelos, atrocidades e morte. Eu havia retornado ao 14º paralelo terrestre para deixar o chip de memórias do meu Fusca com Giscard 046, o robô criador de mundos. De todas as versões da Terra, aquela era a única que possuía um mecânico confiável. Giscard era bom, consertava quase todo tipo de máquinas. Eu vi umas bem estranhas por lá. Como ele estava muito ocupado realizando reparos em uma espécie de disco voador, pediu 3 dias para reconstruir o meu carro. Eu tive de vender peças egípcias a uma divindade suméria para conseguir pagar o serviço. Com tanto tempo para esperar, acabei gastando o restante das moedas de Zoroastros para passar a noite em um famoso reduto chamado Cuesta Verde. Era um lugar iluminado, seguro e bastante atraente, favorecido com uma espécie de magia para resfriamento do ar e proteção programada. Para lá se dirigiam, vindos de todos os tipos de infernos interdimensionais, assaltantes noturnos, traficantes de adrenocromo, caçadores de relíquias
além de toda a espécie de aventureiros e de criaturas mitológicas pouco recomendáveis. O proprietário era um camarada de maneirismos estranhos. Ninguém sabia de onde ele realmente tinha vindo, embora tivesse traços venusianos. Seu idioma natural deixava claro que ele não pertencia a nenhuma dimensão próxima. Uns diziam que o sujeito era exímio nas artes da bruxaria marciana e por isso todos respeitavam as leis do estabelecimento. Mas quem se importaria com isso, não é? Contanto que se pudesse embebedar de vinho e desfrutar de uma boa safra de prostitutas exóticas, originárias dos mais diversificados cantos do multiverso. Tá bom. Chovia muito naquela noite. Eu decidi não perder tempo e entrei um pouco antes do programado. Havia uma série de regras afixadas em um painel de recepção. O bar tinha a entrada e a saída de clientes controladas através de um mecanismo mágico, de ferrolhos, acessível somente por dentro. Armas não eram permitidas. E os frequentadores costumavam deixar seus pertences em armários, cujos cadeados se submetiam ao mesmo princípio mágico das portas. Quando eu entrei, o cheiro era de haxixe, maconha, cigarros aromáticos, tudo misturado e impregnando o ambiente. Nem todas as mesas estavam ocupadas. Muitos clientes deambulavam como zumbis no centro do salão. A maioria já parecia bêbada demais para perceber que tudo se deteriorava ao redor. E durante um bom tempo fiquei sentado sozinho no canto do bar, girando o copo de vinho no tampo da mesa. Estava tão distraído, tão profundamente mergulhado em elucubrações que mal me dei conta do que o lugar já havia atingido sua lotação máxima. Em certo momento, no entanto, uma voz esganiçada me reestabeleceu o senso da realidade. Mas onde se enfiou o dono dessa espelunca? Era um terráqueo do quinto paralelo. Um camarada meio gordo, estranhamente vestido com trajes de arlequim. Seu sorriso cínico, colorido com batom negro, cruzava-lhe a face rotunda, magiada por longos cabelos e barba. Cambaleava quase no centro do salão, segurando uma garrafa pelo gargalho. Amontilhado uraniano, homem. Pare de servir essas porcarias terráqueas. Pois eu já disse, eu só tenho moscatel, respondeu um grandalhão mal encarado atrás do balcão do bar, envergado dentro de um terno cinza e sem gravata. Tinha o crânio alongado e a pele azulada dos venusianos, o pescoço cingido de pedras brilhantes, além de um grande medalhão sobre o peito. Não tente me enrolar, bruxo. Paguei 300 moedas de zoroastros pelo pernoite. Traga logo o amontilhado, caralho. E tira essa porra de música. Você quer matar todo mundo de tédio? A música vinha de uma jukebox reluzente e iluminada, ligada a duas imensas caixas de som. Era uma melodia suave, num volume baixo. Talvez uma tentativa de abrandar os ânimos, porque ali os ânimos podiam se exaltar. Eu não deveria deixar você entrar mais aqui. Está sempre arrumando problema. Não acha que já bebeu demais? E quem é você agora? A merda da minha mulher? Ora, como fala, Andrei. Talvez seja melhor você controlar a sua língua. Pode ser. Mas não antes de tomar o último trago com o seu amiguinho ali. Eu acho que ele não se importaria de dividir um bom amontilhado uraniano, não acha? O palhaço apontou para outra extremidade do salão. Um canto pouco iluminado, onde uma espécie de boneco encontrava-se sentado sozinho. Estava vestido com um pesado casaco sobre a camisa de flanela, botas de neve e luvas. A cabeça, revestida de pano e ataduras de gaze, pendia para baixo. E a mão direita segurava uma garrafa de aparência muito antiga,
com as marcas em relevo em sua superfície, possivelmente um tipo de escrito alienígena. Sobre a mesa havia 2 taças de vidro empoeiradas, uma delas cheia até a metade. É melhor sair da minha frente antes que eu chute o seu rabo pra fora, disse o bruxo com a voz já alterada. Ei, quem você pensa que é pra me tratar assim? Eu devia quebrar a porra da sua cara, seu monte de lixo azulado. Os 2 permaneceram se encarando até que uma das garotas, que estava sentada a uma mesa próxima, resolveu intervir. Ei, Andrei, ela chamou. Tome um copo comigo. O palhaço olhou-a com um sorriso esgarçado. Sacudiu os guizos que tinha na cabeça e, após alguns instantes, assentiu com a cabeça e sentou-se ao lado dela. Esse miserável, ele acha que eu sou um idiota. Ouviu o sujeito resmungar entre os dentes enquanto a jovem lhe acariciava o peito. E enquanto eu ainda observava a cena, uma das garotas se aproximou. Era bonita e parecia muito jovem. Tinha os olhos protuberantes e dourados. Apesar da pouca estatura, sua pele era quase do mesmo tom avermelhado dos Valdorianos, uma raça de nativos de uma dimensão remota, escondida no 26º paralelo de Marte. Ela me dirigiu um olhar de brilho adolescente, mexendo em seus longos cabelos negros. Retribuí com uma tentativa de sorriso. Posso lhe fazer uma companhia? Eu odeio beber sozinha. Tá, sim, claro. Não ligue para ele. Andrei é meio inconveniente às vezes, mas não passa de uma criança grande. Ele não me parece tão ruim assim. Ela acariciou uma mecha do meu cabelo e sorriu. Qual é o seu nome, cabeludo? Eu me chamo Mervyn. Eu sou Marina. Ah, você é Valdoriana. Eu nunca conheci nenhum Valdoriano que tivesse menos de 1,80 m. Ela riu. Não, apenas meu pai era Valdoriano. Ele tinha 2,6 m. O que faz por aqui, Mervyn? Procura trabalho? Não, eu deixei Nico num mecânico, aqui próximo. Eu acho que vai levar uns dias para terminar o conserto. Nico? Sim, meu Fusca. Ah, vi um desses uma vez faz muitos anos. É um veículo antigo do 5º paralelo, não é? Sim. E você e Nico estão sempre nessa parte da cidade? Nem sempre. Parece muito bem frequentada, não é? Pelo contrário, poucos se aventuram por aqui, muito menos debaixo de uma tempestade como essa. Dizem que coisas estranhas acontecem na parte mais antiga da estrada. Ouvi falar em espíritos. Sim, espíritos malignos, disse ela, quase sussurrando. Se eu fosse você, não sairia daqui antes do amanhecer. Sendo assim, então eu acho melhor nosso amigo bruxo esperar um pouco para descansar. Pelo menos um pouco mais. É justo. Ela ofereceu um brinde. Ficamos em silêncio por um momento. E então perguntei. Me diz uma coisa, Marina. Por que ele se irritou tanto quando o palhaço mencionou aquele boneco? Ela olhou para mim abismada. Quer dizer que você não conhece a história? Claro que não. Me conte. Dizem por aí que aquilo ali sentado não é um boneco. É o cadáver, ressecado e duro, de Darren Zionos, irmão de Bartal, o proprietário desse lugar. Ele o deixou ali do mesmo jeito que morreu. Fica louco quando alguém tenta mexer naquela coisa. Ah, então o nome dele é Bartal? Sim, ele é da família Zionos. Nunca ouvi falar. Eu não conseguia tirar os olhos do boneco, que, de certa forma, parecia ouvir a nossa conversa. E o que aconteceu com o irmão dele? Entre várias as versões da história, há uma que fala sobre uma adega nos subterrâneos deste lugar.
Ela fica depois das catacumbas da família Zionos, um labirinto de túneis jamais visto. É muito profundo e guarda uma infinidade de vinhos fabulosos. E você quer dizer que o vinho que a gente está bebendo agora veio de um cemitério? Sim, aqui embaixo. Ela disse olhando para o chão. Acredita-se que em alguma parte desses túneis exista uma safra de amontilhado sonhada por um deus uraniano jamais tocada. Se o que você diz é verdade, duvido muito que ninguém tenha ao menos tentado encontrar esse tesouro. Bem, Marina olhou para o boneco no fundo do bar e esboçou um sorriso sensual no canto da boca. É sério isso? Muito sério, querido. Conta-se que o nosso amiguinho ali sentado encontrou a tal safra após um encontro com o demônio chamado Alku. Ele ficou dias lá embaixo e quando retornou, simplesmente sentou-se, bebeu um gole do vinho que trouxe e morreu naquele exato local, sem revelar o que de fato acontecera nas catacumbas. É impressionante. É, mas fico arrepiada só de pensar nessa história. Que tal se nós esquecêssemos desse assunto e falássemos de coisas mais agradáveis? Tipo o quê? Sei lá. Sobre suas preferências, por exemplo. Ela deslizou os dedos até o volume entre minhas pernas. Ei, olha o que temos aqui. Fico feliz que tenha gostado de mim. E aí, a gente vai se divertir? Estou entediada e quero mais ação. Fiz uma cara de idiota. Soltei um sorriso meio sem graça e disse: eu não tenho como negar que a ideia me atrai. Nesse momento, um sujeito bem esquisito veio em nossa direção, cambaleando sobre seus pés tortos. Tinha uma cara de cobra, orelhas longas, chifre de bode e uma cauda curta e felpuda. Parecia uma versão reptiliana de um sátiro obsceno, vestindo apenas uma tanga de ervas secas em volta das ancas. Essas criaturas habitavam as florestas do 14º paralelo da Terra, onde os seres humanos teriam evoluído de uma raça primitiva de répteis. Ele segurava na mão direita uma caneca de vinho, na esquerda um enorme berrante de osso retorcido. Ah, você tá aí, Marina? Disse a criatura de modo afetado. Quer ouvir nova canção minha? Por favor, sátiro. Ele se sentou à mesa conosco e começou a soprar um instrumento. Era um som horrível, alto, estridente, como a manifestação de 1000 demônios aprisionados. A garota tapou os ouvidos com as mãos. Pare com isso, Sátio. Venha, vamos dançar. Ela se levantou puxando o estranho cliente pelo braço. E você, cabeludo, não sai daí, eu já volto. Confesso que eu não sou um sujeito bem adaptado às tais situações e não consegui reprimir um suspiro de irritação quando os dois foram se esfregar no meio do salão. Tentei controlar a minha ansiedade, esperei até o vinho alastrasse como fogo em minhas artérias e, enfim, depois da 7ª garrafa, parei de contar. E a necessidade de urinar excedeu a ânsia pelos carinhos de Marina. Fiz menção de me levantar, apenas o tempo suficiente para tornar a cair na cadeira. As pernas vacilavam e o ambiente rodopiava ao meu redor. Senti-me incrivelmente pesado. Só aí comecei a perceber o quanto estava bêbado. Respirei fundo, reuni forças para tentar mais uma vez. Quando finalmente me coloquei de pé, o som da jukebox já tocava ritmos mais agitados. Alcançava um crescendo infernal. Saí cambaleando em direção ao bar. O lugar era mais comprido do que eu pensava. Não estava apinhado. Mesmo assim, eu esbarrava vez ou outra em alguém e ouvia uma meia dúzia de palavrões. Depois de vários pedidos de desculpa, avistei Bartral próximo a uma mesa de canto, conversando com um grupo de reptilianos de aparência abastada. Ei, garçom!
Levantei o braço. É possível que ele não tenha me ouvido. Pode ser que apenas fingiu não ouvir. O fato é que isso me causou grande irritação. E então avancei mais 2 ou 3 passos e consegui me escorar no balcão. Olhei ao redor. Todos acompanhavam a música com as palmas e gritos de euforia. Abaixo do vapor alucinógeno, o mundo parecia uma aglomeração de silhuetas e luzes febricitantes. Senti tudo rodar outra vez e lancei um jato de vômito ao chão. Uma venusiana muito bonita que estava recostada na bancada do bar olhou-me com uma leve expressão de nojo. Ei, você tá bem? Fiz um gesto afirmativo com a cabeça e perguntei. Por favor, aonde fica o banheiro? Bem ali. Ela apontou um pouco para a esquerda, perto de onde se encontrava o sinistro boneco de Sionos. Enquanto caminhava naquele sentido, vi Marina do outro lado do salão. Ela dançava de maneira sensual, os olhos fechados, como se tudo à sua volta não existisse mais. Permaneci ali parado, observando, completamente apatetado, sem saber o que fazer. Nesse momento, um cara me segurou pelo braço e gargalhou no meu ouvido. Ei, doidão, ela é gostosa, não é? A voz desbragada não me deixou dúvidas acerca de sua identidade. Era Andrei, o palhaço gorducho e presepeiro. Sem poder me conter mais, acabei por urinar em minhas próprias calças. Inclinei-me para frente e vomitei com violência nos pés do sujeito. O riso do palhaço morreu-lhe na garganta. Ele deixou escapar um gemido de nojo e me empurrou com força. Você tá louco, cara? Meus sapatos, mas que merda! Eu dei 2 passos desequilibrados para trás e caí de costas no chão. O palhaço arregalou os olhos e explodiu numa gargalhada estertória. Os demais o acompanharam, e o ambiente se transformou em uma bandalha de risos e zombarias. Calem a boca! Calem a boca! Gritei enquanto me levantava com dificuldade. Mas eles não paravam. Todos os presentes contorciam-se de rir. Riam feitos uns doidos. Riam mais e mais, cada vez mais. Tentei me recuperar um pouco do equilíbrio, mas a alma do vinho paria demônios em minha cabeça. Faces distorcidas, bocas escancaradas. Mesmo o Bartral, com toda a sua sisudez, não se conteve em atirar sobre mim suas pilhérias. Olha só esse camarada! Ele escarnecia quase sem fôlego. Talvez seja melhor vestir suas fraldas, primata, completou um dos jovens reptilianos. Ai, pateta! Macaco pateta esse! Gargalhava Satio atrás de uma mesa. Antes que toda aquela humilhação chegasse ao fim, ocorreu-me ainda buscar Marina com os olhos. A bela vadia estava a poucos passos de distância, destacando-se entre o alvoroço com sua risada adolescente. Pois eu gritei, palavrões, esbravejei, nada podia fazer cessar aquela algaravia infernal. Naquele instante, por força do meu desequilíbrio, acabei esbarrando em algo atrás de mim. Voltei-me e me deparei com o rosto sem expressão do boneco de Sionos. Por estranho que possa parecer, aquela figura sinistra me inspirou afeição. Examinei-o com minúcia. Senti vontade de tocá-lo. Hoje sei que teria sido o mais sábio se eu tivesse me afastado. Contudo, em vez disso, tirei-lhe a garrafa da mão, enchi a taça que estava vazia e, em seguida, desafiei os pândegos com um brinde e uma longa golada no gargalo. Foi quando a música parou de súbito e um profundo silêncio se abateu no ambiente. Todos ficaram congelados em suas posições, encarando-me com as feições vítreas e assustadas. Então, de repente, eu ouvi às minhas costas um som rascante, como um ranger de ossos.
Virei-me de uma vez e dei de cara com a sinistra figura do boneco, de pé, meneando a cabeça como um cego. Munido de um horror instintivo, atingi o rosto dele com a taça de vidro, que se estilhaçou na minha mão. Ele me retribuiu com um soco tão forte que eu fui lançado para o outro lado. Minhas costas colidiram com a parede e eu caí sentado no chão. Enquanto ainda lutava para não perder os sentidos, ouvi um rugido primitivo que me fez gelar a espinha. E daí em diante, as coisas aconteceram na velocidade de um pesadelo. Foi uma gritaria dos infernos. Os clientes tentavam sair todos ao mesmo tempo, chocando-se contra a porta de ferro do bordel. Abra logo isso, Bartal, pelo amor de todos os deuses! Alguém implorava, mas a única reação do gigante azulado foi abrir a boca, completamente espantado. Sua receptividade ao extraordinário estava longe de súplicas. O sujeito parecia tomado de uma alegria atônita. Sorria e chorava ao mesmo tempo. Ele parou bem em frente àquela coisa e começou a retirar-lhe as ataduras. Revelou-se então a face de um pesadelo medonho, blasfêmico, como um sorriso rasgado de orelha a orelha. Os lábios retesavam-se com uma fileira de dentes amarelados, que mais pareciam as presas de uma onça. Tinha os olhos grandes, vermelhos como a brasa, que dardejavam chamas de ódio e excitação. Bartal disse algo que eu não conseguia escutar. Em seguida, abraçou a besta e beijou-lhe a face horrenda. O monstro reagiu de maneira desajeitada. Vacilou sobre as pernas durante um curto instante, soltou uma espécie de mugido e, com a ferocidade enorme de um chacal, atacou o homem com uma mordida no pescoço. O bruxo ainda tinha uma expressão de surpresa quando a fera arrancou-lhe a garganta. A loucura tornou-se mais evidente ainda no momento em que a criatura investiu em direção aos gritos de pânico. Todos se espalharam em busca de um lugar para se esconder. Alguns correram para trás do balcão, outros para debaixo das mesas. Houve também quem acabasse caindo no meio do tumulto. Marina estava entre os últimos, debatendo-se feito um peixe fora da rede. Ela tentava se levantar, é claro, enquanto aquele demônio lançava-se sobre o seu ventre. A pobre moça ainda gritou e lutou com todas as forças, isso eu vi. No entanto, antes que pudesse se erguer de seu próprio desespero, presas enormes rasgaram-lhe a carne das costelas até a pelvis e um rastro profuso de sangue espalhou-se sobre o assoalho de madeira. Agora era eu quem estava me divertindo. Eu gargalhava, sim, claro, com tanto gosto que chegava ao ponto de engasgar. Sim, foi isso. Uma alegria diabólica, como um acesso de riso incontrolável. E achei mais graça ainda quando o monstro alcançou o sátiro reptiliano e o agarrou pelo chifre esquerdo, suspendendo-o facilmente com uma das mãos. Enquanto o sátiro gritava, a fera pegou o berrante com a outra mão e, usando o instrumento como um porrete, esfacelou o infeliz com uma sessão de golpes muito violentos na cabeça. A orgia sangrenta e desenfreada se estendeu além do alvorecer, até que, enfim, consegui ouvir o ruído das trancas mágicas se abrirem. Os raios solares entraram no ambiente e, mesmo com a visão embotada pelo vinho, pude ver com clareza o horror que havia se espalhado pelo bordel. Charcos de sangue cobriam todo o chão. Tinha pedaços de corpos dilacerados por todos os lados.
e era praticamente impossível reconhecer alguém naquela devastação de braços, pernas, ossos e tripas. Após devorar a carne de sua última vítima, o monstro cambaleou até a jukebox no canto do bar, e por ali ficou algum tempo, analisando as opções. Em seguida, tirou do bolso do casaco uma moeda enferrujada e a depositou na máquina. Começou então a tocar uma daquelas músicas bem lentas, muito antigas, e que logo me inspirou a reconhecer o lamento fúnebre e fantasmagórico de Gloomy Sunday. E assim, enquanto os versos amaldiçoados do pianista Rezo Serres serviam de fundo musical, eu vi o demônio volver para minha face medonha. Veio andando em minha direção, segurando uma cabeça decapitada pelos cabelos. O objeto mórbido tinha a expressão idiota do palhaço, emoldurada entre um degradê de sangue e maquiagem. Em meu desespero, tateei o chão em volta, mas não encontrei nada que me pudesse servir de arma. E então me arrastei até um canto e me recostei à parede, aguardando o inevitável. E foi quando algo de muito estranho aconteceu. A fera não me atacou. Apenas retornou ao seu local de origem, depositou a cabeça de Andrei sobre a mesa e se sentou. Havia assumido os contornos humanos, apesar das feições azuladas e os olhos terrivelmente vermelhos. Ele encheu um copo de amontilhado e o ergueu em minha direção. Quer saber mesmo como aconteceu? Perguntou o sujeito com um sorriso largo. Eu apenas confirmei com a cabeça. Então venha até aqui e sente-se. Eu vou lhe contar tudo. E foi nesse exato momento, durante os primeiros raios de sol, que eu consegui finalmente beber em melhor companhia.